Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito. Bom dia, irmãos. Bom dia a você também que nos acompanha pela internet. Desde já o nosso muito obrigado pela sua companhia. Graça e paz de Jesus seja multiplicado sobre cada um de nós. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical dessa manhã, louvando ao Senhor e exaltando o seu santo nome. Abrindo nossa Bíblia em Gálatas capítulo 2. Leremos o verso 19 e o verso 20. Gálatas capítulo 2,
verso 19 e 20. Você que está em casa também, pega a sua Bíblia aí e acompanhe conosco a leitura da palavra do Senhor. Gálatas 2, 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Que o Senhor Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Irmãos, Paulo aqui diz que ele morreu para o mundo, ele estava crucificado para o mundo, crucificado para a carne, e agora ele vivia para Cristo. E o que isso significa? Estou crucificado para o mundo. Isso significa que não é mais a vontade de Paulo, não é mais a vontade minha, não é mais a vontade sua, não é a vontade nossa, mas é a vontade de Deus. O que impera é o Espírito Santo de Deus e não mais a carne. Então precisamos a cada dia viver crucificado com Cristo, reinando não nós, não a nossa vontade, mas reinando, triunfando, dominando sobre nós a vontade do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a cantarmos um hino que diz Mais de Cristo, número 135 do Inário Novo Cântico. E este hino, a matemática é muito simples, né? Quanto mais de Cristo tiver, menos de nós terá. Então vamos louvar a Deus com este cântico de número 135. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais o seu puro e santo amor, mais o bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais o seu puro e santo amor, mais o bondoso Salvador. Vamos orar neste momento, curva sua cabeça, fale com o Senhor neste momento. Você que está em casa também, ora ao Senhor, eleve a Ele o seu coração, a sua vida. E peça a Ele que a cada dia tenhamos mais dele em nós e menos de nós. Que o Espírito Santo de Deus possa triunfar e reinar sobre a nossa vida. Santo Deus, poderoso Pai, queremos te agradecer por essa manhã, ó Pai, aqui em Tua casa reunidos, em Tua presença, para louvar, para bendizer, para glorificar o Teu santo nome. Queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor possa, ó Pai, Senhor Deus, falar aos nossos corações nessa manhã, nos edificar e nos alimentar com a Tua palavra. Queremos, ó Pai, ser edificados por Ti, ó Deus, e a cada dia crescer espiritualmente. Deus, trabalha em nosso coração também, ó Deus, para que possa, ó Pai, Senhor Deus, possamos, ó Pai, ser guiados, orientados e dominados, ó Pai, cada dia pelo Teu Santo Espírito. Que não seja a nossa vontade, que não seja o nosso pequeno eu, mas que seja o Senhor reinando sobre cada pensamento, sobre cada sentimento, sobre cada emoção, sobre cada ação, sobre cada reação. O Senhor reinando, ó Pai, por completo e soberanamente sobre cada um de nós. Que possamos a cada dia ser guiados, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, conduzidos por Ti, louvando e exaltando ao Senhor. Obrigado por tudo, recebe o nosso louvor e a nossa oração, ó Deus. É no nome de Jesus que nós choramos, gratos a Ti pelas Tuas bênçãos. Amém e amém. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7.
Estudaremos hoje a lição de número 12, né, dessa revista, o que somos, o que fazemos. O tema da lição de hoje é o domínio do coração. Estamos estudando nesses últimos domingos sobre o fruto do Espírito, e uma das virtudes do fruto do Espírito é o domínio próprio, né? Então vamos ver hoje sobre o domínio do coração. E o texto básico está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler juntos? Leiamos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Comer um prato assim é bom? Maravilhoso, né? É grandioso poder, né, desfrutar de um prato desse. Mas se eu disser para você que esse prato aí, apesar da boa aparência dele, ele está com pouco sal, Alex. Está insosso. Ou talvez está, Maiara, o bife aí está muito salgado. Não vai dar para comer, né? Embora seja muito bonito, a aparência é muito bonita, e o prato básico que o brasileiro fala, né? Arroz, feijão, batata e bife, né? Que maravilha, né? Mas se tiver muito salgado, ou se tiver insosso, quem vai comer? Serve para alguma coisa? É lógico que não, né? E trazendo para a vida espiritual nossa, a nossa vida cristã também precisa ser nem mais e nem menos, né? Nós como cristãos devemos ter uma vida temperada, buscar a cada dia o equilíbrio em nossos relacionamentos, buscar viver uma vida, né? Fugir dos extremos e viver uma vida de fato, segundo a palavra de Deus, equilibrada. Como diz o autor aqui, o equilíbrio na vida cristã é essencial e é chamado de domínio próprio. E eu sempre gosto de usar essa tangerina aí, né, para ilustrar o fruto do Espírito, porque não são frutos, é fruto. Então, o fruto com 9 gomos, e um desses gomos é o domínio próprio. E o domínio próprio, o que é o domínio próprio? O domínio próprio é a capacidade de controlar os nossos desejos mais profundos. Então, isso é domínio próprio. A capacidade que eu recebo de Deus, que você recebe de Deus, de controlar os nossos desejos mais profundos, aqueles mais interiores do nosso coração, né? Aqueles que só eu e Deus conhecemos. O autor destaca aqui que desejos profundos é aquele lugar no coração que guarda o que temos de mais ambicionado por nós, aquilo que desejamos, né? Que está no campo dos desejos. O que se revela na superfície é mais fácil de controlar. Por exemplo, né? O que é externo, o que é visível aos olhos das pessoas, é mais fácil de controlar. Os fariseus, por exemplo, tinham uma aparência de religiosidade, que eram religiosos, mas era só a aparência. Visivelmente estava bem, mas no coração estava distante de Deus. Então é isso que o autor está falando. É sobre esses desejos profundos que o Espírito Santo de Deus nos dá o domínio próprio, a capacidade de controlar esses desejos profundos. E o autor nos traz um exemplo aqui, que é no casamento, né, nos cônjuges, né, eu para com meu cônjuge, você para com o seu. Ele diz o seguinte, que você pode conseguir passar a sua vida inteira de casado sem se relacionar fisicamente com outra pessoa, além do seu cônjuge. Mas você conseguirá manter-se afastado de relacionamentos emocionais, mentais ou cobiçosos, mantendo a pureza em seu coração? É isso que chamo desejo profundo. Dizer não a uma tentação objetiva é mais fácil para alguns, mas dizer não a um desejo profundo que só você e Deus conhece é por vezes perturbador. Então ele está falando de coisas que vão além do só fazer, do só praticar. Está falando de coisas do coração, do nosso interior, e essa capacidade que Deus vai nos dar de controlar o nosso coração. Por vezes, a vontade de fazer no nosso coração é isso, mas não chegamos a tal, né? Às vezes a pessoa nos provoca e você não pega no pescoço dela, ou seja, um ato. Você não chega a este ponto de pegar no pescoço dela e sacudir. Mas, todavia, porém, no seu coração, o desejo de fazer é exatamente isso. Você quer pegar no pescoço e enforcar a pessoa. Ou seja, o ato às vezes não acontece, mas no coração há esse desejo,
a esse sentimento de raiva, de ódio, de revolta. E se você pudesse, se não fosse cristão, Maiara, você pegava e enforcar, mas os outros vão ver, é melhor não, né? Então, é sobre isso que a lição vem falar conosco, sobre os desejos profundos do nosso coração, que são controlados, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus em nós, que é o fruto do Espírito, né? O domínio próprio, que é quando o crente decide permanecer sob o poder do Espírito Santo para controlar seus pensamentos, sentimentos e atos, ao invés de permitir que eles dominem. Está exercendo domínio próprio sobre a direção do Espírito. Então é sobre esses sentimentos no coração, esses desejos no coração, que muitas vezes não são externados em atos, mas estão ali. É sobre esses sentimentos, desejos, pensamentos, que podem ou não se converter em atos, que o Espírito Santo quer e de fato controla na vida do cristão. A palavra de Deus vai dizer para nós, né? Jesus dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, aqueles que seguem a Jesus, todo dia, eles estão fazendo como Paulo, no texto que lemos aqui no começo. Eles estão morrendo para si mesmo. Eles estão crucificados com Cristo. Não reina mais a sua vontade. Não reina mais os seus desejos. No coração o que impera é a vontade de Deus, o desejo de Deus, o querer de Deus, o agir segundo a palavra de Deus, o agir direcionado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, seguir a Jesus, e nós sabemos disso, nós, né, cremos em Jesus, sabemos disso, é um morrer dia após dia. Negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e seguimos a Jesus. Então, é esse viver, é esse modelo de vida que o Espírito Santo, que o Senhor Deus, né, quer que nós vivamos. E o Espírito Santo está em nós, irmãos, em mim e você, para nos ajudar a viver e a fazer. É difícil? É, mas não é impossível, porque o Espírito Santo está em nós, para nos ajudar a viver dessa forma. Então vamos analisar aqui o contexto. Primeiro ponto da lição aqui, fala sobre o contexto do texto que nós estamos aqui, então, meditando sobre 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E o autor destaca aqui para nós que Paulo escreveu cartas, né? Paulo escreveu 13 cartas, né? São 13 cartas. E das 13 cartas, 4 cartas são pastorais, que ele escreve não a igrejas, mas ele escreve a indivíduos, que é 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. E dentre essas 4 cartas, a 2ª carta de Timóteo e a carta de Tito, né? Ou melhor, as cartas escritas a Timóteo e a Tito, que são cartas pastorais, o apóstolo Paulo destaca algumas coisas aqui, iguais nas duas cartas. Tanto a Timóteo como a Tito, ele menciona durante toda a carta duas coisas, né, que estão presentes nas duas e que falam de aspecto de uma coisa só, que é sobre a eleição de presbíteros. Sobre a eleição de presbíteros, o apóstolo Paulo vai dizer lá que os presbíteros devem ser modelo, devem ser exemplo. E não somente os presbíteros. O autor nos chama atenção aqui para olharmos para a nossa vida, que este é um modelo na liderança, mas que nós, como servos de Deus, devemos também praticar e viver. E falando sobre presbíteros, se refere lá a eles que sejam pessoas sóbrias, temperantes e moderadas. Características que são praticamente sinônimas, que são características de alguém que tem o domínio próprio, de alguém que produz o fruto do Espírito, né? Então devemos, como cristãos, irmãos, sermos sóbrios, temperantes, moderados. Tudo isso fala de equilíbrio, tudo isso fala de domínio próprio. Tudo isso se refere não a extremos, né, de sermos passivos ou sermos explosivos, não. Fala de buscar o equilíbrio, buscar, né, de fato o centro ali e sermos sóbrios, temperantes e moderados. Um servo de Deus chamado Jerry Bridges, que morreu em 2016, ele diz que o domínio próprio é o exercício da força interna sob a direção do discernimento, que nos permite fazer, pensar e dizer coisas que agradam a Deus. Então, o domínio próprio é o exercício da força. Você tem força, você não é fraco, porque às vezes se pensa que ter domínio próprio é ser alguém passivo, pacato, alguém que não faz nada, que deixa o pessoal montar nele, fazer ele de gato e sapato, mas não é assim.
A pessoa tem força, a pessoa tem pensamento, tem comportamento, tem personalidade, tem atitude, tem posição. Ou seja, mas tudo isso está debaixo da direção de quem? Minha e sua? Não, está debaixo da direção do Espírito Santo do Senhor. Então, o ser forte não é aquele que explode, exaspera, né, grita, briga, pega no pescoço, né, Maiara? Sacode lá e joga para o canto. Não, o ser domínio próprio, o ser forte é aquele que consegue dominar a si mesmo. E lembrando sempre que isso é possível por uma ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então, o domínio próprio é o exercício da força, né, interna, sob a direção do Espírito Santo. Você está ali, né, dominando ela, né, debaixo da direção, claro, do Espírito Santo de Deus. Um outro comentarista, pastor, que também já faleceu já, há mais tempo esse aqui, né, que é chamado de, o nome dele era William Hendrickson. Ele disse, certa feita, que aquele que tem um domínio próprio, ele vive uma vida profunda. Seus prazeres não são primariamente os dos sentidos, como, por exemplo, os prazeres boêmios, né, da carne, né, essas coisas assim, mas os da alma. Ele é dominado pelo fervor espiritual e moral. Não é dado aos excessos, mas é moderado, equilibrado, calmo, prudente, firme e sadio. Isso pertence a seus hábitos físicos e morais. Então, aquele que tem o domínio próprio, ele não é dado aos excessos, mas é moderado, equilibrado, calmo, prudente, firme, sadio, né? E isso se aplica aos hábitos físicos e morais, ou seja, se aplica a toda a nossa vida, né? Ter esse equilíbrio, esse domínio próprio. Então, somos dominados pelo Espírito Santo de Deus e, habitado pelo Espírito Santo de Deus, conseguimos a cada dia, de fato, expressar essa vida e viver dessa forma, né? Como diz o autor aqui, a pessoa tem domínio próprio, ele é discreto e ponderado o suficiente para evitar discórdias, divisões, provocar a ira e as maledicências. Então, ele exerce o controle na direção e na submissão do Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que é sinônimo de perfeição? A pessoa que age assim é perfeita? Não, isso não é perfeição, isso é crescimento espiritual. Crescemos a cada dia no Senhor. Lembra de José? Quando a mulher de Potifar agarrou ele, estavam sozinhos. O que ele faz? Pernas para quem te quer, como a gente diz, né? Ele correu. Ele poderia dizer assim, ninguém está vendo, a carne é fraca mesmo, e então dar como desculpa para pecar que a carne é fraca. Mas, irmãos, no coração de José e no nosso também, deve ter essa realidade de, como ele disse, né? Como eu cometeria tamanho pecado contra Deus? O que estava em jogo ali não era a sua carne ser fraca ou não. O que estava em jogo ali era fazer ou não a vontade de Deus, obedecer ou não a vontade de Deus. E no coração de José, irmãos, ele disse, eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque isso é pecado contra o Senhor Deus. Isso vai desagradar a Deus. Então, irmãos, no coração de José, o desejo de agradar a Deus era muito maior do que o desejo de pecar. Por isso ele correu, por isso ele fugiu. Alguém que tinha o domínio próprio, né? O desejo de agradar a Deus era maior do que o desejo de pecar, o desejo pelo pecado. Então é este sentimento, esse domínio próprio, né, que domina pensamentos, sentimentos, emoções, vontades, ações e reações em nós, pelo poder do Espírito Santo que está em nós. E o que podemos aprender, ou o que podemos praticar de forma muito prática na nossa vida. Primeiro ponto aqui, o subtópico, letra A, fala sobre o controle do nosso coração. Devemos, de fato, controlar o nosso coração. Um famoso pregador chamado Jonathan Edwards disse certa feita que o pecado consiste sobremodo na dureza do coração e, portanto, na carência de afeições piedosas do coração. A dureza do coração reflete um coração indiferente, difícil de emocionar-se com afeições virtuosas. É como uma pedra insensível, rude, impassível e difícil de impressionar. Então, a pessoa que está entregue ao pecado, ela tem um coração duro. Fala sobre a dureza do coração.
É como, por exemplo, os israelitas lá no deserto. Por que eles não entraram em Canaã? Aqueles que saíram com Josué e Calebe, de 20 anos para cima ou mais, mas morreram no deserto, exceto Josué e Calebe, por causa da dureza do coração, porque eles não creram que Deus poderia dar a terra. Então, por causa da dureza do coração, eles não creram na promessa, na palavra de Deus, diferentemente de Josué e Calebe, que não tinham um coração duro, mas um coração sensível, né, de fato disposto, submisso a Deus, e eles creram na palavra de Deus, e foram os únicos que de fato desfrutaram da terra, né? Então a pessoa que tem um coração duro, ela vai ser indiferente, vai ser difícil de emocionar-se, não vai ter afeições virtuosas, vai ser como uma pedra insensível, rude, impassível e difícil de impressionar. Certamente você já viu pessoas que o seu comportamento, essa pessoa parece uma pedra de gelo, né? É um gelo, é uma pedra, né? Insensível, coração duro. Por que você fala isso? Por causa da falta de sensibilidade e de domínio próprio. Certamente essa pessoa é explosiva, é ignorante, é rude, pessoas se classificando dessa forma. Mas por que elas agem assim? Porque elas estão cegas espiritualmente. Elas não podem contemplar a grandeza de Deus, a glória de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, não são habitados pelo Espírito Santo de Deus e, portanto, não podem produzir o fruto do Espírito e, certamente, também, né, que estamos estudando aqui nessa manhã, o domínio próprio, que é uma das virtudes do fruto do Espírito, né? Então, a pessoa cega espiritualmente não consegue fazer isso. Mas a pessoa que foi convertida, transformada por Deus, seus olhos foram abertos, ela de fato expressa cada dia na sua vida a vontade de Deus. E como diz Paulo lá aos Colossenses, capítulo 3, verso 12, a pessoa vai se afastar, né? Vai se vestir, melhor dizendo, de misericórdia, de bondade, de humildade, delicadeza e paciência. A cada dia mais e mais, o nascido de novo, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele vai se revestir, né? Se cercar, né? A cada dia buscar viver uma vida semelhante a Jesus. Então ele vai se vestir de misericórdia, porque Jesus é misericordioso. Ele vai se vestir de bondade, porque Jesus é bondoso. Ele vai se vestir de humildade, porque Jesus é humilde. Vai se vestir de delicadeza, porque Jesus é delicado. Vai se vestir de paciência, porque Jesus é paciente. Ou seja, uma vida influenciada, controlada pelo Espírito Santo de Deus. O autor destaca aqui, irmãos, que só um cristão piedoso é que de fato pode exercitar essas afeições piedosas. Ser misericordioso, bondoso, humilde, delicado, paciente, viver a cada dia uma vida segundo a vontade de Deus, direcionada pelo Senhor Deus, né? Ser moldado e transformado a cada dia pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Como eu disse agora há pouco, é fácil ser assim? Não, não é fácil ser assim. É difícil, mas por uma ação do Espírito Santo de Deus em nós, e por uma ação nossa, porque temos aí, né, a soberania divina e a responsabilidade humana. Deus nos manda fazer. À medida que fazemos, guiados pelo Espírito, crescemos a cada dia mais e mais no Senhor. Então, a cada dia temos que lutar contra o pecado, lutar contra sentimentos, vontades, desejos, que não são da vontade de Deus, são contrários a Deus, para viver uma vida a cada dia direcionada por Deus. John Owen, um puritano que viveu no século 17, mais ou menos, ele falando sobre essa luta contra o pecado, ele fala o seguinte, que nós devemos a cada dia mortificar o pecado e fazer disso sua labuta diária, sempre enquanto viver. Não termine nenhum dia sem lutar, continue matando o pecado ou ele o matará. Então, é uma luta constante diária, minha e sua, cada um de nós, que vamos lutando a cada dia contra esses sentimentos que afloram, que brotam no nosso coração. E o segredo, irmãos, está em nós não nutrirmos, não alimentarmos esse sentimento, né? Se um local está pegando fogo, se você joga gasolina, o que vai acontecer? Mais fogo, né, vai expandir ali. Agora, se está pegando fogo, você joga água, o que vai acontecer? Aquilo ali vai diminuir, e quanto mais água você joga, mais diminui. Então, a questão aqui, né, desse domínio próprio, é quando surgirem sentimentos, vontades, emoções, pensamentos, que são contrários à palavra de Deus, o que nós temos que fazer?
lutar contra eles. E como disse John Owen aqui, fazer disso uma labuta diária, lutarmos e não terminar nenhum dia sem lutar, continuar matando o pecado, mortificando o corpo, lutando contra a carne, como o apóstolo Paulo disse, né? Estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então quando surgir sentimentos, vontades, pensamentos contrários a Deus, o que nós fazemos? Nós lutamos contra ele. Podemos ilustrar aqui, é como uma briga, né? Realmente uma briga. Você pega ali e derruba, imobiliza e neutraliza ali. Você luta contra ele, vence ele, ou você deixa ele ali e ele te vence. Então não nutrir pensamentos, sentimentos, mas fazer como José, né? No contexto dele ali, uma tentação na área sexual, né? O que ele fez? Ele correu, ele não nutriu, não alimentou aquele sentimento ou desejo, ou qualquer situação ali, mas ele fugiu, cortou e procurou fazer de fato a vontade de Deus, né? Então devemos de fato lutar a cada dia contra o pecado, resistir ao pecado, resistir ao diabo e ele fugirá de nós, né? Então controlar o nosso coração, exercer, né? Mas primeiro subtópico aqui, o controle do nosso coração, derrubar imediatamente qualquer sentimento contrário a Deus que se levante no meu e no seu coração, né? Jogar ele por terra com auxílio e com a ajuda do Espírito Santo em nós. E consequentemente, vamos produzir novas afeições. Se eu vivo uma vida e convertido a Deus, a palavra me mostra que eu estou, aquilo ali não agrada a Deus, eu tenho que deixar, e à medida que eu vou lutando contra isso, o que vai acontecer? Eu vou deixando certas práticas e vou caminhando na direção de outras novas práticas, né? Então eu deixo velhos hábitos e agora eu começo a praticar novos hábitos. Se alguém me agredia, se alguém me provocava e eu rebatia na hora, com ignorância, com ira, com raiva, e às vezes até com palavrões, xingamentos, agora o que vai acontecer? Eu deixei os velhos hábitos e vou praticar novos hábitos. Eu vou manter-me sereno, tranquilo, como Jesus, né? Ele não sabe o que está fazendo, né? Ele não sabe o que faz, ela não sabe o que faz, né? Então eu vou praticar e exercer o domínio próprio. Eu vou deixar velhos hábitos, que eu agi e reagi assim, e vou começar a praticar novos hábitos, né? Vou crescer a cada dia nesses novos hábitos. Paulo chama isso de desenvolver a salvação, né? De crescer a cada dia como servo de Deus. Ele diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, quanto mais eu pratico o que a palavra de Deus manda praticar, mais eu vou sendo moldado, transformado, mais velhos hábitos vão sendo deixados e novos hábitos vão sendo inseridos, vamos colocar assim, e vão ser parte da minha personalidade, da minha pessoa. Se eu agir de uma forma, eu não ajo mais. Paulo vai dizer na primeira ou segunda carta, não lembro agora, mas aos Coríntios, na igreja de Corinto: olha, vocês foram ladrões, avarentos, maledicentes, mentirosos, beberrões, homossexuais passivos, homossexuais ativos, feiticeiros, mas agora vocês não são mais assim. Por quê? Porque vocês foram lavados, remidos, transformados pelo sangue de Jesus Cristo. Então caminhem a cada dia e progridam a cada dia numa vida no Espírito, numa vida que agrada a Deus. Então velhos hábitos foram deixados e desenvolver a salvação praticando novos hábitos. O que mentia, não mente mais, mas fala a verdade. O que furtava, não furta mais. Agora ele trabalha para ele poder conseguir, com o suor do seu rosto, o seu dinheiro e o seu pão a cada dia, né? Então, velhos hábitos sendo deixados e novos hábitos sendo praticados, que vão testemunhar a nova vida em Deus, né? E como nós fazemos isso? O autor diz aqui, né? Que o caminho para sermos espiritualmente produtivos e crescermos é um. Esse caminho é preservando a palavra da vida. Como nós caminhamos, como nós somos moldados, transformados a cada dia. Como nós podemos conhecer a vontade de Deus, como podemos saber o que Deus quer que eu faça, o que Ele quer que eu fale, o que Ele quer que eu pense, como Ele quer que eu haja e reaja. É pela palavra de Deus. É praticando a palavra de Deus. E eu preciso conhecer a palavra de Deus, preservar
a palavra da vida. E à medida que eu vou lendo, o que vai acontecendo comigo? Eu vou sendo moldado, transformado, lapidado, eu vou sendo direcionado, né, e reinado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus na minha vida. O autor destaca aqui um texto de Provérbios 2, 10, 12. A palavra de Deus diz assim lá: porque a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará, e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal, e do homem que diz coisas perversas. Quando ele fala aí sobre sabedoria, está falando sobre sabedoria não humana, conhecimento humano, mas sabedoria proveniente do conhecimento da palavra de Deus. O que acontece quando nós lemos a palavra de Deus? Nós aprendemos mais de Deus, conhecemos mais a Deus, somos transformados, lapidados, moldados pelo Espírito Santo de Deus. Então essa palavra, quando entra no nosso coração, ela vai causar mudança, ela vai causar transformação, ela vai modificar alguns comportamentos. Você vai ver ali algumas atitudes que a palavra reprova, e você fala assim: Senhor, eu preciso mudar aqui. E Deus vai falar assim: você tem que mudar realmente, eu vou te ajudar a mudar, eu vou mudar você. E Deus de fato muda, à medida que vamos lendo e meditando na palavra de Deus. Então é a palavra de Deus quem faz isso. E quando lemos, meditamos e praticamos, né, como a palavra de Deus nos diz, tornando-nos sábios, a sabedoria e o conhecimento entrará no nosso coração e será agradável à nossa alma. Ficaremos satisfeitos, alegres em poder conhecer mais de Deus, da sua palavra. Então o discernimento vai nos guardar e o entendimento vai nos proteger de quê? Do caminho mau e do homem que diz coisas perversas. Então vai nos guardar e nos livrar de termos atitudes, comportamentos contrários à vontade de Deus, contrários à palavra de Deus. Então é isso, irmãos, quem faz é a palavra de Deus. E à medida que lemos, que crescemos, que meditamos, nós vamos ter cada vez mais um coração piedoso e dominado pelo Espírito, né, que sabe dominar seus desejos profundos e produzir perdão ao invés de ira e animosidade. Vamos suportar as falhas uns dos outros com respeito e com carinho e ajudar uns aos outros. Vamos buscar a paz sempre e confiar que Cristo estabelecerá o juízo sobre as demandas da nossa vida. Vamos ter um coração dominado pela graça do Senhor Jesus Cristo, cheio da sua palavra, né, que sabe instruir, aconselhar, admoestar com sabedoria e piedade. Tudo isso, irmãos, é consequência de uma vida com Deus, de uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, de uma vida submissa à palavra de Deus. Como diz Jesus lá, né? A boa semente lançada na boa terra, o que ela faz? Ela produz a 30, a 60 e a 100 por 1. Ou seja, uma vida que cresce espiritualmente, né? Em proporções de 30 a 60 e a 100 por 1. Piedade, extremamente piedosos, né, crescendo cada dia no Senhor. Corações piedosos, dominados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que amam, que perdoam, que vivem em paz, que aconselham, que instruem, que a cada dia vivem cheio da palavra de Deus. Então, irmãos, é a palavra de Deus que vai fazer isso em nós, que vai nos moldar, que vai trabalhar em nós, para cada dia expressarmos no nosso dia a dia a vontade de Deus. Para finalizar aqui esse segundo ponto, partindo para a conclusão, quero só citar mais um texto bíblico aqui do Salmo 19, versículos 7 a 9. O que diz lá? A lei do Senhor, a palavra de Deus, é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor, que é a palavra de Deus, né, é fiel e faz o que conosco? Dar sabedoria aos simples, né, a cada um de nós. Os preceitos do Senhor, a palavra de Deus, sempre a palavra de Deus, né, são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os nossos olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Observou, irmãos, aí no Salmo 19, quanta coisa boa a palavra de Deus faz comigo, com você, com cada um de nós? À medida que lemos, ela nos confronta. À medida que lemos, ela nos enche. À medida que lemos, ela nos transforma do nosso interior para fora. Não é somente aquela coisa de robótica, né? Eu tenho que fazer isso não. É uma coisa realmente do coração. José correu dali, porque, como eu disse, o desejo dele por fazer a vontade de Deus era maior do que o desejo do coração dele pelo pecado. Por isso ele disse não, por isso ele resistiu, por isso ele fugiu, por isso ele exerceu ali o controle, pelo poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. E tudo isso, irmãos, é possível de uma vida cada dia submissa e ligada à
palavra do Senhor, né? E a palavra de Deus, à medida que a lemos e praticamos, ela vai fazer cada um desses 6 tópicos aí, né? Porque esses 3 versículos falam de 6 coisas da palavra de Deus. Ela vai fazer isso conosco, nos iluminar, dar sabedoria, né? Dar discernimento, dar força, nos guiar a cada dia para fazermos a vontade do Senhor, o nosso Deus, né? Sermos a cada dia moldados e transformados pela palavra de Deus. Para concluirmos, quero somente fazer uma pergunta aqui para cada um de nós. Quem está no controle? Quem domina a nossa vida? Sentimentos, pensamentos, emoções, vontades. Quem está no controle? Nós dominamos ou nós somos dominados? Nós estamos dominando ou nós estamos sendo dominados? A questão aqui, irmãos, é que nós não sejamos dominados pela ira, pela adversidade, né, por pecados, pensamentos, emoções contrários a Deus, mas que nós controlemos, e nós podemos controlar, né, exercer o controle, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deus está em nós, Deus está em nós, o Espírito Santo de Deus está em nós, e para que Ele está em cada um de nós? Para nos ajudar a exercer o controle sobre a nossa vida. Sejam, disse Paulo aos Gálatas, guiados, conduzidos, reinados, dominados a cada dia pelo Espírito Santo de Deus. Vivam sob a direção do Espírito Santo de Deus. Fazendo isso, vocês não vão satisfazer ao desejo da carne, que é contrário a Deus, mas vocês vão satisfazer e produzir o fruto do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Ou seja, produzir de fato, o fruto do Espírito. Então, na minha vida, na sua vida, quem esteja no controle, seja o Espírito Santo de Deus, para que dominemos e não sejamos dominados por esses sentimentos contrários à vontade de Deus. Provérbios 16:32 vai dizer para nós, falando sobre o domínio próprio: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. No mundo aí fora, o conceito disso aqui, domínio próprio, é diferente. Se você, Mayara, não retribuir com o mal aquele que te faz o mal, você é o quê? Boba, foi idiota, deixou passar a oportunidade. Ah, se fosse eu, né? Você é muito bobo porque você é crente, né? Você é boba, né? Mas no conceito de Deus, e é o conceito de Deus que importa para mim, para você, para cada um de nós, servo de Deus, é o que Deus diz em sua palavra, né? No conceito de Deus, forte, de fato, não é aquele que cede, que mostra sua força, mas é aquele que consegue controlar a si mesmo, que exerce o controle sobre si, sentimentos, pensamentos, emoções, vontades, desejos. Ele exerce o controle pela ação do Espírito Santo de Deus. O que controla o seu ânimo é melhor para Deus do que aquele que mostra força, dominando toda uma cidade, do que, por exemplo, né, como Nabucodonosor, que tomou Jerusalém, ou Alexandre o Grande, né, que tomou o Império Medo-Persa, né? Melhor do que eles é aquele que exerce o domínio próprio, que controla, né, ações, pensamentos, sentimentos, qualquer um deles, em qualquer área, que sejam contrários à vontade de Deus. E que Deus nos ajude, irmãos, a cada um de nós, a exercermos de fato e frutificarmos o fruto do Espírito. E uma dessas facetas do fruto do Espírito é exercer o domínio próprio. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar? Santo Deus, poderoso Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, que sempre nos revela, Pai, qual é a Tua vontade, qual é o Teu querer para cada um de nós. Ó Deus, precisamos de Ti e dependemos de Ti, ó Deus, para que de fato a Tua vontade, ó Pai, e o Teu desejo seja cumprido em nossas vidas. Porque é o Senhor, ó Pai, quem efetua em nós tanto o desejo para fazer a Tua vontade, quanto a capacidade, ó Deus, para de fato fazer a Tua vontade. Portanto, Deus, nos ajuda, trabalha em nosso coração, nos molda, nos transforma, nos lapida, nos quebranta, para que a cada dia em nossa vida, Deus, possamos de fato exercer, ó Pai, e frutificar no Senhor, produzindo, ó Pai, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, ó Pai, todas as facetas do fruto do Espírito. E como vimos nessa manhã, ó Deus, que possamos, ó Pai, exercer o domínio próprio, que não sejamos dominados pelo pecado, porque não somos mais escravos do pecado, mas que sejamos dominados por Ti, porque o Senhor é quem é Senhor e Deus em nossas vidas. Maior é o Espírito Santo em nós, para nos mantermos, ó Pai, cada dia firmes na Tua vontade, na Tua palavra, do que o diabo, qualquer outra coisa, ou a carne, para nos levar a pecar, ó Deus.
nos ajude, nos lapide, nos transforma, para cada dia de fato sermos controlados, reinados e dirigidos, ó Pai, e transformados pelo Senhor, pela Tua palavra, pelo Espírito Santo do Senhor que está em cada um de nós. Nos ajude e nos abençoe. É a nossa oração no nome de Jesus. Grato a Ti pelas Tuas bênçãos. Amém e amém. Irmãos, quero dar somente alguns avisos aqui rapidinho. Pedir aos irmãos que estejam orando nas suas orações, lembrando de orar, pela nossa irmã Márcia, que vai fazer um procedimento cirúrgico agora, quarta-feira, se não me falha a memória, né? Então orem por ela, coloquem a vida dela em oração, porque ela conseguiu, lá em Minas, um procedimento que ela estava tentando aqui em Caxias, mas não conseguiu, mas lá saiu. Quarta-feira vai ser internada para poder fazer esse procedimento lá em Minas Gerais. Orem também pela Leci, porque ela está em casa, né, isolada, porque está com suspeita de Covid, é só suspeita ainda. Não foi confirmado, mas seja orando para que Deus possa cuidar. Ela falou que está um pouquinho do pulmão comprometido, está sentindo um pouquinho de fadiga, então orem pela Leci para que Deus possa abençoar, cuidar dela, né? E que o exame, terça-feira, vai fazer, acho que terça-feira o exame dela, que dê negativo, né? E orem também pelo Israel, o diácono Israel. Ele tem se queixado de dores, né? Acho que na coluna, então ele fez alguns exames lá para ver se é rim, se é diabetes, se é a coluna. Então, para que Deus possa estar cuidando dele também, sustentando ele ali, ajudando ele ali. Ele está em Marataízes, né? Está lá durante esses dias lá. Então, os irmãos estejam orando pela vida dele, ok? Deus abençoe a todos. Com as orações silenciosas, estamos encerrados. E a você que nos acompanha pela internet, nosso muito obrigado. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. E até o nosso próximo encontro, hoje à noite, às 19 horas, querendo Deus. Amém. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável.
te conhecer. Todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito